De volta para falar do Corinthians, que venceu por 1-0, venceu a Ponte Preta numa condição muito difícil do gramado, muita chuva em Campinas, a situação estava complicada, mas quem vem num 2025 numa versão turbinada é Thales Magno. O cara fez o gol que decidiu o jogo para o Timão, já são 3 gols em 5 jogos, olha, 2025 tá diferente para ele. A gente tem os lances aí, vamos falar sobre esse ataque do Corinthians então? Será que pode brigar por uma vaga aí de time titular? A gente tá vendo os melhores momentos aí, Alícia. Você acha que Thales Magno chegando nesse time? Olha, tá muito bem. Eu acho que avaliar pelo jogo de ontem realmente é muito difícil, né? Pela qualidade do gramado, né? Inclusive, o Emiliano Dias reclamou muito, com razão, né? Coloca até os jogadores em risco, né? Ele mesmo admitiu que o time jogou mal, porque era o que dava, né? Na qualidade do gramado, mas dentro dessa realidade conseguiu vencer e conseguiu vencer mais uma vez com o gol do Thales Magno. Então, é um jogador que vem ocupando espaço. Acho que é um jogador que também se beneficia da presença do Memphis quando eles estão juntos, né? Que é o natural numa equipe que os jogadores mais avançados, quando tem um cara mais técnico em campo, se acabem, né, colhendo frutos disso também. Mas é um cara que está buscando esse espaço e acho que é uma boa notícia para o Corinthians, né? A gente falava que outros programas sobre a dificuldade que o Corinthians tem para se reforçar, porque já fez isso no ano passado e por todos os impedimentos financeiros, é uma boa notícia que um jogador que já está lá está crescendo, né? Está claramente num movimento ascendente de desempenho, como eu disse, é cedo, né? O campeonato está começando, mas o Corinthians fez uma ótima atuação contra o São Paulo e o Thales Magno vem consistentemente se provando na equipe, inclusive em condições totalmente adversas, como era ontem, né? Porque a bola não chega, a bola não rola. Então, acho que é uma ótima notícia para o torcedor e para a torcedora do Corinthians, com certeza. E ele já colocou personalidade, porque ele falou, quero ser titular. Não tem dessa, não, faço parte do grupo, tô feliz. Não, falou, quero ser titular, botou uma banca. Agora, quem não anda tão prestigiado assim é Pedro Raul. Apesar de ter feito um gol logo na estreia, quebrou um jejum de 9 meses, não foi relacionado pelo segundo jogo seguido. E o Emiliano, o filho, né, e o parceiro do Ramon Dias, falou sobre Pedro Raul. Vamos ouvir. Se vocês puderem falar, uma atualização sobre o Pedro Raul, né? 2 jogos fora, o Hector ficou no banco, se tem alguma situação física com ele ou se foi uma opção técnica, por favor. Obrigado. Decisão técnica. Falou nada, eu ouvi. Decisão técnica. Decisão técnica. Foi muito sucinto, muito sucinto. Mas assim, eu acho que assim, muitas vezes se critica quando o treinador ele é aquela coisa da figura paternal com o jogador. Ai, não, é importante pro elenco. Cara, decisão técnica. Se eu não estiver bem aqui, o UOL não vai me escalar para fazer o programa. Se eu chegar aqui e der uma notícia que não bate com a verdade, eu provavelmente não vou mais fazer o programa. Então, assim, é desempenho. O Pedro Raul é um jogador que já está muito claro dentro do Corinthians, que está fora dos planos. Então, assim, quando você tem uma personalidade como a do Emiliano e chega e fala decisão técnica, é porque não está desempenhando bem nos treinos, não está desempenhando bem dentro de campo e é um jogador que não está nos planos. O Corinthians já tentou negociar o Pedro Raul algumas vezes, né? Então, assim, fica muito claro que ele está fora e o Corinthians ou o próprio Raul, seus empresários, precisam arrumar um destino. É mais uma contratação que a gente questiona. Essa contratação ela foi feita pelo Rubens Gomes, ex-diretor do Corinthians, que pagou 5 milhões de dólares, que deu o aval para pagar 5 milhões de dólares de um jogador que tinha menos gols no México do que o goleiro. Então, assim, é algo que precisa se questionar, precisa ser cobrado internamente no Corinthians e, obviamente, precisa arrumar um destino para o jogador. Senão vai ficar sendo isso. E o Emiliano, eu dou os parabéns, porque ele foi sincero. A torcida já estava na bronca com o Pedro Raul por conta do valor da contratação, né? Na verdade, na bronca com a diretoria, por ter gasto 5 milhões de dólares. Com 4 anos de contrato. Com 4 anos de contrato, um contrato longuíssimo com um jogador que pouco apresentou no ano passado. Ele fez 3 gols, ele ficou 9 meses sem conseguir marcar. Agora, PVC, o que você entendeu dessa entrevista aí, essa decisão técnica? O que você compreendeu disso? Eu compreendi primeiro, depois ninguém compreendeu igual a mim, então duvido de mim mesmo, como eu falei agora há pouco. Eu achei que o Ramon deu um sorriso estranho
Mas o Pedro Raul deu uma notícia, fez um post no Instagram 3 dias atrás, falando sobre a dificuldade da situação dele no Corinthians. Eu acho que Pedro Raul foi uma contratação ruim. É o que o Hernando está dizendo aqui. Foi uma contratação ruim. E por que foi uma contratação ruim? Porque tinha um diagnóstico técnico equivocado da direção do Corinthians. O Samir, se estivesse aqui, ia falar sobre isso, né? Porque no ano passado, quem é que batia, quem é que achava que o Yuri Alberto podia ser jogador do Corinthians? Eu achava que sim. A gente divergíamos, Samir e eu, e a direção do Corinthians concordava que não dava para o Yuri Alberto. Como 90% da torcida do Corinthians. Ou como hoje 90% da torcida do Palmeiras sobre o Rony. E, de repente, o Yuri Alberto se recupera. Ele estava jogando bem o Yuri Alberto antes? Não. Quem foi o artilheiro do Brasil no ano passado? O Yuri Alberto. E aí você gastou 25 milhões de reais. Veja que eram 5 milhões de dólares. Sim. E, na época, um ano atrás, a gente falou em 25 milhões de reais. Que hoje seriam praticamente 30 milhões de reais. O dólar caiu um pouquinho. 28 milhões de reais. Na época foram 25 milhões de reais para contratar um jogador que não tinha gol no México. Então é um diagnóstico absolutamente errado que a diretoria do Corinthians fez, que está causando sofrimento. Porque o Pedro Raul está divulgando notas nas redes sociais dele, lamentando a situação que ele está passando no Corinthians. E não concordo com o Hernan, não vou discutir a honestidade da declaração do Emiliano Dias. Mas para nenhum jogador é confortável que você vá para uma coletiva e pergunte por que o Pedro Raul não foi relacionado? Por decisão técnica. Foi sincero, né? E ele não tem tido propostas, porque o Corinthians já colocou ele à disposição, ele pediu para ficar, né? Ele conversou, ele acreditava que ele poderia dar a volta por cima, o que ainda não aconteceu. Não, e assim, muitas sondagens, mas pouca proposta mesmo, assim, né? Oferta com valores, com tempo de contrato, aquela coisa toda. E o que não ajuda o Pedro Raul é o fato dele não performar, dele não desempenhar. E aí a gente não pode colocar a culpa na comissão técnica ou no estilo de jogo do Emiliano e do Ramon Dias, porque hoje o time tem Memphis e Yuri Alberto, são dois jogadores de muita movimentação. E o Pedro Raul é um centroavante de área. E o Thales Magno ainda. E ainda tem o Thales Magno como opção. O Romero também entra bem às vezes. Mas é o seguinte, falar que o Emiliano, então, não é o jogo do Emiliano e do Ramon Dias. Também não é verdade, porque no Vasco, os melhores momentos da dupla ali, dos treinadores, no Vasco era com o Veguete de centroavante, que é um centroavantão de área, aquele cara que fica o 9-9 parado, como o Pedro Raul. Então, assim, alguma coisa é com o Pedro Raul que ele não está sendo escalado. E aí é muito do jogador buscar o futuro, buscar novos ares, como, por exemplo, o Rony está fazendo. Quem sabe dar a volta por cima é o que ele está tentando, como fez o Yuri Alberto. Vamos para mais um break rapidinho aqui no De Primeira. A gente continua no YouTube porque eu quero ouvir a Alicia sobre esse ponto também. Será que ele pode se recuperar, o Pedro Raul? A gente já volta. Alicia, a gente viu o Yuri Alberto dando essa volta por cima. Aliás, foi uma história muito legal do futebol brasileiro no ano passado. A gente vê vários jogadores se recuperarem. Você mesmo estava comentando agora há pouco do Rony. Com o Pedro Raul, isso pode acontecer ou agora não tem jeito? O negócio é, como o Hernan falou, buscar novos ares. Muito difícil, né, Luísa? Como a gente falou aqui e falou quando da contratação do Pedro Raul, já era inexplicável quando ele chegou. Porque ele já veio mal, né? Não é que ele estava numa ótima fase e aí chegou no Corinthians, ele caiu de produção. Ele já vinha mal, já era uma contratação que ninguém entendeu. O nosso colega, o Rodrigo, aqui está lembrando no nosso chat, aqui no nosso zap, que o Pedro Raul sai do Vasco justamente com a chegada do Ramon. Então, não é um jogador de que eles fizeram questão quando estavam no Vasco. E que já está mal há muitas temporadas, né? Eu acho que, assim, se a gente olhar para a carreira do Pedro Raul como um todo, né, a boa temporada dele é a exceção, não é a regra. Então, imaginar que, de repente, ele vai virar essa chave é mais difícil, ao contrário do Rony, por exemplo, que teve excelentes temporadas, tem números incríveis no Palmeiras, e aí caiu de produção. Não é o caso do Pedro Raul, e acho nada mais natural que o Emiliano Dias responda essa pergunta de maneira honesta. Por que está no banco? Porque não está bem, né? Por que não vai jogar? Porque tecnicamente não está entregando. Ele deveria inventar uma resposta, né? O que mais ele poderia dizer se o cara não está rendendo? O
Pessoal, aqui os corintianos estão empolgados com a fase do Thales Magno, o Thales Mágico. Thales Mágico, assim que ele é chamado. Orlando Ossini está merecendo uma vaga de titular nesse time do Corinthians. Tem alguém aqui que está até zicando o Yuri Alberto. Aí, gente, aí é coberto oculto, né? Deixa o cara jogar. Edson Sakai, o Thales Magno é mais regular e mais técnico do que o Yuri Alberto, que demora a engrenar, não sei não. Pô, o cara terminou o ano mó bem, artilheiro do Brasil, 30 gente. gols, tá louco. O Yuri tinha, antes de vir pro Corinthians, então voltando, tá bom.